Olá, meus irmãos, graça e paz. Eu sou o vosso irmão em Cristo, presbítero Gregório, vindo a fazermos a campanha de cura interior. Hoje é o 6º dia desta campanha. Antes de orarmos, eu quero trazer um tema hoje. Eu quero falar sobre o medo da morte. Todos nós, amados, sabemos que a morte é o rei dos terrores. Ela nos impõe muito medo. A morte não respeita a idade nem posição social. Chega repentinamente ou vai se instalando vagarosamente, minando a nossa força. A morte tem a capacidade de arrancar de nossos braços pessoas a quem amamos, e um dia também virá nos buscar. Muitos chegam a pensar que a morte é o fim e pensam que quando ela chega, precisamos dar um adeus e não até logo. Há aquele que tem tanto medo da morte que não consegue viver. São prisioneiros do medo e vivem no cárcere do desespero. É preciso dizer que a morte já foi vencida. A morte foi vencida, Jesus triunfou sobre ela. Jesus arrancou o aguilhão venenoso da morte. Na verdade, Jesus matou a própria morte com suas mortes. Ou seja, quando Jesus morre e ressuscita dentre os mortos, Jesus tirou a autoridade que a morte tinha. Agora, a morte já está tragada pela vitória. Para que você e eu venhamos confiar em Jesus. Para aqueles que são servos do Senhor Jesus, a morte não é mais uma perda, mas é lucro. A morte já não é mais uma incerteza. Ao morrermos, iremos deixar nosso corpo e habitar com o Senhor. Algumas pessoas pensam que ao morrer irão vagar pelo vazio do universo. Mas na verdade, ao morrer, iremos partir para estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Então, se você está em Cristo, se você é salvo, não te preocupa, meu irmão, minha irmã, porque a morte dos salvos, ela é preciosa aos olhos do Senhor. Aquele que morre no Senhor são bem-aventurados. Não precisamos mais temer a morte, pois já temos a promessa segura de que iremos ressuscitar. Já temos a promessa segura da ressurreição. Aquele que vive e crê em Jesus, a ressurreição é a vida, nunca morrerá eternamente. A morte será apenas o nosso ponto de partida para a eternidade, para estar eternamente com o nosso Criador. Então, precisamos, irmãos, crer na palavra de Deus.
palavra de Deus é vida. A palavra de Deus tem o poder de nos restaurar. Então, como superar o medo da morte? Você e eu podemos superar o medo da morte com a ajuda do próprio Deus. A Bíblia nos informa que Jesus venceu a morte. Por isso, não precisamos temer. Não querer morrer é um sentimento natural, amados. Se você me interrogar, presbítero, você tem medo de morrer? Sim, tenho. Porque algo desconhecido é a eternidade. Mas se nós estivermos com a nossa fé alicerçado em Cristo, diante da morte ainda nós vamos ter paz. Então precisamos superar o medo da morte. Entenda o que é a morte. Segundo a Bíblia, a morte, ela é nossa inimiga. Porque a morte surgiu por causa do pecado. Pecado que nos separou de Deus, que é a fonte de toda a vida. Agora, a morte faz parte do mundo. Mas não devia ser assim. Deus quer nos dar vida e não que venhamos morrer. Ele não se alegra com a morte. Livros de Romanos, capítulo 6, verso 23, diz que o salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. E Deus não se agrada da morte. Ele diz no livro de Ezequiel, capítulo 18, verso 32, dizendo assim: pois não me agrada a morte de ninguém. Palavra do soberano, o Senhor, arrependam-se e vivam. Então nós vemos que Deus, Ele não se agrada com a morte do ser humano. Mas todos nós iremos passar pela morte. Porque a morte não é o fim. Quando morremos, o nosso corpo irá se decompor. Mas a alma, ela é imortal. A alma continua a existir. Porque, na verdade, a alma é a nossa identidade. Quem somos depois da morte, podemos estar para sempre com Deus. Ao morrermos, podemos ir para o céu ou ficar eternamente separado dele. Ou seja, só existe dois caminhos. O caminho que te leva para os céus ou a eterna separação de Deus que irá te levar para uma eternidade no inferno. E o inferno é real. Cada pessoa pode escolher o que vai fazer. Nós temos livre-arbítrio. Eu escolho entregar a minha vida a Jesus. Para quem não tem Jesus, ter medo da morte é uma atitude sensata. A morte é assustadora. Mas Jesus veio para nos libertar do poderio da morte. Quando ressuscitou, Jesus derrotou a morte. Agora, a morte não tem mais poder de nos aprisionar eternamente. Para quem tem Jesus no seu coração, a morte já não é um motivo de medo. Porque a morte e a ressurreição de Cristo nos garante que iremos ressuscitar um dia em Cristo. Quando morremos, vamos estar para sempre junto a Deus, sem mais tristeza nem sofrimento. E um dia vamos ressuscitar e viver para sempre num lugar muito melhor.
Se você ainda não entregou sua vida a Jesus, faça um convite. Faça um convite. Convida Ele a entrar em sua vida. Vem se apossar do amor de Jesus. Convide o amor a habitar em seu coração. Jesus, Ele ama a cada um de nós e quer estar sempre conosco e para sempre. Peça a Deus que lhe tire o medo do seu coração. O amor de Deus afasta o medo. A palavra de Deus diz claramente que o amor não há medo, ao contrário. O perfeito amor expulsa o medo, porque o medo supõe castigo. Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. 1 João, capítulo 4, versículo 18. Então, se você sente medo da morte, converse com Deus, ore a Deus, fale dos seus medos para Deus, converse sobre isso com Deus. Ele pode lhe ajudar a viver sem medo. Deus tem muitos planos bons para a nossa vida e plano ainda melhor para a eternidade. Ter algum medo da morte é natural, meu irmão. Ter medo, muitas vezes, da morte é até saudável, porque iremos proteger o nosso sentimento. Quando há situações perigosas ou perigosas, nós iremos nos guardar. Mas o medo exagerado da morte pode causar muita ansiedade e muitos problemas em sua vida. Deus não quer que nós venhamos sofrer com medo da morte. Ele não quer que a morte estrague a sua vida. Então ore, confie, que Deus lhe vai ajudar a superar esse medo. A Bíblia tem uma resposta para todas as razões para ter medo da morte. Para superar o medo da morte, é importante entender e crer nessa verdade. O medo do desconhecido, muitas vezes, porque a morte é um espírito, é invisível e é desconhecido para nós. Então esse medo do desconhecido, ele nos dá muitas vezes um pavor. Você não sabe como será o céu, mas Deus promete que será muito e muito melhor, muito bom. Deus está no controle e Ele ama cada um de nós. Ele tem o melhor para você e para mim. A palavra de Jeremias diz: porque eu sou o que conheço os planos que tenho para você, diz o Senhor, plano de fazê-lo prosperar e não de causar dano, plano de dar a você esperança e um futuro. Se Deus está falando isso, então mesmo partindo deste mundo, existe um futuro para aqueles que estão seguindo o plano de Deus. Deus também ama quem você ama. Você pode confiar que Deus vai tomar conta dos nossos familiares. Não tenha medo, meu irmão. O medo irá fazer você sofrer. Deus é fiel. Ele vai lhe ajudar em qualquer situação. Deus, nem mesmo no momento de sofrimento, Ele vai te abandonar. Mesmo quando você estiver diante da morte, a morte irá cumprir a sua missão, mas você irá partir ao encontro de Deus na eternidade. A palavra de Deus diz assim: pois eu estou convencido
de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem demônio, nem o presente século, nem qualquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Oremos a Deus, amados, para que esta campanha possa te dar força para você vencer os traumas da sua vida. Talvez você esteja percebendo que eu tenho falado mais sobre o medo. Eu comecei falando sobre a ansiedade, gravei 2 áudios sobre a ansiedade, depois eu passei a falar um pouco sobre o medo, e agora estou mostrando o medo da morte. Provavelmente eu estarei falando algumas coisas a mais sobre o medo. Eu uso essas mensagens, amados, não para te assustar, mas para te chamar ao bom senso, de convidar Deus a fazer parte da sua vida, de ter vida abundante com Deus em Cristo Jesus. Pai Celestial, hoje é o 6º dia da campanha da cura interior. Eu oro, meu Deus, por cada irmão, por cada irmã. Eu oro, Senhor, pela minha vida. Eu peço, Senhor, a unção do Teu Espírito Santo em minha vida, para que eu possa continuar trilhando o caminho da vida. Eu peço, Senhor, a unção que despedaça todo jugo sobre a vida deste meu irmão, desta minha irmã, que está fazendo esta campanha de cura interior, que está buscando a sua libertação, Pai. Unge esse teu servo, unge essa tua serva, porque a unção, ele despedaça todo jugo. A unção do teu Espírito Santo nos leva a ter certeza de que o Senhor é o nosso rochedo, é o nosso castelo forte. Receba, Senhor, a minha adoração. Receba, Senhor, o meu louvor, a minha gratidão. Que a Tua glória seja derramada sobre a nossa vida. Eu apresento todos os pedidos de oração que chegaram até mim, Pai. Eu oro pela minha esposa. Eu oro pela minha filha Simone, pela minha filha Silene, Pai. Eu oro pelas minhas netas, pela Gabriela, pela Helena, pela Isabela. Eu oro pelos meus genros, Pai, pelo Rodrigo, pelo Carlos. Eu oro, Senhor, por toda a minha irmandade, pedindo Tua graça, a Tua proteção. Que a Tua palavra seja, Senhor, como uma espada em nossa vida. Que a Tua palavra penetre ao ponto de dividir a alma do Espírito, juntas e medulas. E que a Tua palavra discerna os desígnios dos nossos pensamentos e dos nossos corações. É isso que eu te peço, Pai, e te glorifico em o nome do Senhor Jesus. Amém e amém.